Para aqueles que não temem um portal misterioso, o conto de hoje é O Cemitério do Outro Lado. À meia-noite, quando o vento sopra gelado e as sombras da noite parecem tomar conta do mundo, há uma estrada deserta, isolada de qualquer movimento humano. A estrada de terra, rodeada por árvores altas e escuras, é conhecida entre os locais apenas como a Via do Além. Dizem que, em certas noites, quando o relógio marca meia-noite exata, um cemitério surge no fim dessa estrada, não visível aos olhos humanos durante o dia. Apenas à noite, quando o véu entre os mundos se afina, os mortos parecem despertar. A lenda, contada em sussurros entre os moradores mais antigos, é simples, mas arrepiante. Quem atravessar o cemitério à meia-noite nunca mais será o mesmo. Ou jamais será visto novamente. Era uma noite fria quando Marcos, um homem de espírito aventureiro, decidiu investigar as histórias. Ele ouviu os boatos enquanto estava na taverna local, onde os aldeões falavam do cemitério como um lugar amaldiçoado. Intrigado e sem acreditar nas histórias de fantasmas e mortes misteriosas, Marcos pegou sua mochila e partiu à procura da verdade. Ele sempre acreditou que o medo não passava de uma invenção para afastar curiosos como ele. A estrada parecia tranquila, com a lua cheia iluminando seu caminho, mas uma sensação de desconforto logo o envolveu. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior, e o vento cortante parecia sussurrar algo. Ele olhou para trás, mas não havia ninguém. Quando finalmente alcançou o fim da estrada, uma neblina espessa começou a surgir, e, lentamente, as primeiras lápides surgiram, quase como se o chão as estivesse expelindo. A princípio, Marcos pensou ser uma ilusão da mente, mas as lápides começaram a se materializar com um brilho fantasmagórico. Ele sentiu seu coração acelerar. O cemitério estava ali, diante dele, como se tivesse surgido do nada. O lugar parecia paralisado no tempo, com túmulos antigos e decadentes, cercados por uma densa camada de nevoeiro. Marcos entrou. A sensação de que algo observava começou a crescer, mas ele ignorou, insistindo em que era apenas sua imaginação. Contudo, os sons ao seu redor pareciam não fazer sentido. Passos ecoavam, mas ele não conseguia ver ninguém. O vento uivava como um lamento distante. A cada passo, a sensação de ser seguido se intensificava. Ele parou diante de uma lápide que parecia particularmente antiga. O nome gravado na pedra estava apagado, mas, ao tocá-la, sentiu uma vibração fria, quase elétrica. De repente, uma figura de uma mulher apareceu diante dele, surgindo de uma das tumbas com um movimento fluido e sobrenatural. Seus olhos vazios fitavam Marcos com uma intensidade incomum. Ele tentou se afastar, mas o cemitério parecia crescer ao seu redor, como um labirinto que se expandia sem fim. O pânico começou a tomar conta de seu corpo. Ele não conseguia mais encontrar a saída. O chão parecia tremer, e a neblina tornou-se mais densa, dificultando sua visão. O murmúrio das vozes fantasmagóricas ecoava em seus ouvidos, e Marcos sentiu uma presença massiva ao seu redor, algo que não era humano. A figura da mulher se aproximou lentamente. Seu rosto, pálido e macabro, estava marcado por uma dor antiga. Ela levantou a mão, e uma voz sussurrou em seus ouvidos: "Você não deveria estar aqui." O medo de Marcos era indescritível, mas uma força o impeliu a olhar para o altar no centro do cemitério. Era como se algo estivesse chamando, como uma obsessão irresistível. Com um tremor nas mãos, ele se aproximou e encontrou um livro antigo sobre o altar, coberto por uma camada espessa de poeira. O título estava ilegível, mas ao abri-lo, as páginas estavam repletas de símbolos arcanos e rituais estranhos. Um dos parágrafos descrevia o cemitério como um ponto de interseção entre mundos, onde os mortos não estavam simplesmente enterrados, mas eram guardiões de um portal para outra dimensão. O ritual, no entanto, deixava claro que para atravessar, um sacrifício seria necessário. Foi nesse momento que a mulher fantasmagórica atacou. Seus dedos frios se cravaram em sua pele, e uma dor lancinante percorreu seu corpo. Ele tentou se libertar, mas quanto mais lutava, mais a mulher se tornava forte. O vento tornou-se um uivo ensurdecedor, e as sombras ao seu redor começaram a se mover como se estivessem vivas. Marcos não sabia o que fazer.
Ele começou a perceber que o cemitério não era apenas um lugar de morte, mas uma prisão, uma armadilha que atraía almas perdidas. Com a última força restante, Marcos lançou-se sobre o altar, tentando abrir o portal. Ele recitou, sem querer, as palavras de um ritual. As pedras começaram a se mover, e uma energia fria e densa invadiu o ar. O chão tremeu, e Marcos sentiu seu corpo ser puxado para o centro da terra. Ele olhou para trás, vendo a figura da mulher se aproximando. Mas, em um último suspiro, o portal se abriu. Marcos caiu através dele, mas o que ele encontrou do outro lado não era o que ele esperava. O que antes era uma estrada deserta se transformou em um vasto campo de sombras. O cemitério estava ali, mas agora estava em um plano completamente diferente, onde os mortos ainda caminhavam. Ele olhou ao redor, aterrorizado, e se deu conta, ele não havia escapado. O cemitério o havia levado para outro lugar, e agora ele era um prisioneiro eterno, condenado a vagar para sempre entre os mortos. E você? Já vagou atrás do desconhecido? Comenta aí e não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Ative o sininho para novos contos. Porque aqui a noite é de pavor.